Você já se sentiu como se suas forças estivessem sendo drenadas, sem saber por que você está sem ânimo? Talvez a solução seja: feche as torneiras. Sabe que em um momento em que sempre nos deparamos com situações de escassez de recursos, uma das coisas mais importantes é justamente identificarmos aqueles pontos de vazamento das nossas vidas e tratarmos de consertá-los ou de fechá-los então. Por vezes, não percebemos, pela correria do dia a dia, isso é normal inclusive. Os pontos de tensão, aqueles pontos que permitem que a nossa energia dissipe, ou que recursos sumam, ou então parece que estamos como aqueles ratinhos do laboratório, sabe? Que ficam correndo dentro de um círculo e não chegam nunca a lugar nenhum, independente da velocidade que eles possam estar correndo. Então, hoje a gente vai falar disso. Feche as torneiras. Oi, tudo bem? Eu sou Eduardo, você está no canal São Monumentos. Aqui nós contextualizamos a Bíblia, através de contos, histórias, parábolas, sempre com o objetivo de encontrar as respostas para as dúvidas, para os problemas, para os momentos decisivos das nossas vidas. Claro, não só isso, seria muito egoísmo da nossa parte. O objetivo é descobrir as respostas e compartilhar com os outros. Então olha só, a Bíblia diz lá no livro de Cântico, capítulo 2, versículo 15, assim: apanha-nos as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Sabe, deste texto a gente pode extrair como é importante estarmos atentos àquelas situações da nossa vida que permitem que coisas pequenas, de pouco a pouco, sabe, venham a consumir a nossa saúde, os nossos recursos, a nossa família, os nossos projetos, a nossa vida. Sobre esse tema existe um conto que diz assim: um homem foi chamado para a praia para pintar um barco. Ele trouxe com ele os pincéis e começou a pintar o barco de um vermelho brilhante, como ele foi contratado para fazer, óbvio. Enquanto ele pintava, ele viu que a tinta estava passando pelo fundo do barco. Então ele percebeu que havia um vazamento e decidiu então consertar. Quando terminou a pintura, recebeu seu dinheiro e ele foi embora. Porém, no dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou ele com um belo cheque. O pintor não entendeu nada, ficou surpreso e falou: o senhor já me pagou pela pintura desse barco. Mas isso não é pelo trabalho, disse o dono do barco. É por você ter consertado o vazamento do barco. Ele: mas foi um serviço tão pequeno? Certamente, o dono do barco falou, mas eu não estou te pagando pelo serviço insignificante. Mas você vai entender, meu querido. Você não compreende. Mas eu vou te contar a história, o que aconteceu na minha vida, na minha família. Quando eu pedi para você consertar o barco, eu esqueci de falar que tinha esse vazamento. Então, quando o barco secou, meus filhos pegaram e saíram para uma pescaria. Eu não estava em casa naquele momento. Quando eu voltei, eu notei que haviam saído com o barco, óbvio. Fiquei desesperado, pois eu me lembrei que o barco tinha um furo. Imagine agora você, o meu alívio, quando eu olhei e vi que eles estavam retornando sãos e salvos, porque o barco não tinha afundado. Eu percebi que você tinha consertado, ou seja, você salvou a vida dos meus filhos e eu não tenho dinheiro suficiente para pagar a sua pequena boa ação. Sabe, nessa história, a atitude pequena de alguém em somente ir um pouco além do que lhe foi proposto e solucionar, claro, o problema que era de outro, gerou um imenso ganho de vidas. E como uma consequência, nem um pouco esperada, é claro, o ganho que supriu as necessidades daquele senhor que consertou o barco. Mas sabe que são exatamente esses pequenos pontos de vazão que drenam a nossa coragem de viver. Muito se fala que para afundar um grande barco não precisa de muito, somente um furo no casco. Óbvio! Assim, entre furos que afundam barcos, raposinhas que destroem as vinhas, o que temos que prestar atenção é que em ambos os cenários a destruição vem de pouco a pouco. Por isso não adianta estarmos em uma correria frenética sem uma atenção plena naquilo que pode estar nos retirando a paz e nos matando pouquinho a pouquinho todo dia. Nossa energia é limitada e vai se esvaindo de pouco em pouco, você já percebeu? Então, como dizia um general chamado Sun Tzu, energia é o que tensiona o arco, mas é a decisão que solta a flecha. Então, enquanto você tem energia, detecte os furos, as raposinhas e decida consertar ou eliminar da sua vida aquilo que somente tem feito mal. A sua vinha, a sua saúde, aos seus projetos, à sua família, ao seu futuro. Mas mais do que isso, ao seu hoje. Sabe, não importa para quem, quando ou de que maneira, mas como o homem que consertou e pintou o barco, vá além. Ajude outros, ampare, escute com atenção mesmo. Participe do processo de tapar o vazamento e perceba que, ajudando os outros nesse processo, iremos encontrar também soluções para as nossas vidas. Claro, nunca sabemos quando alguém está precisando de nós, ou quando Deus nos reserva a agradável surpresa de sermos úteis e importantes para alguém.
Por isso, eu convido você a fazer parte do efeito soma. Sinta-se obrigado a motivar alguém. Porque fazendo isso, você também vai perceber que vai ter mais ânimo para prosseguir, para cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. E também faz o seguinte, compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho para não perder nenhum dos novos conteúdos. Se inscreve também em todas as nossas redes sociais. E detalhe, eu adoraria ver os seus comentários aqui embaixo, porque é importante saber o que você achou do tema, do vídeo, das suas sugestões, das suas experiências de vida. Até o próximo vídeo. Tchau!